Fala pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês como vocês podem ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas ou de Forex, seguindo operações de trade de outros usuários de forma automatizada. Eu vou estar dando algumas dicas para selecionar os traders e alguns cuidados que vocês devem tomar. E também vou estar mostrando aqui um recurso que pode ajudar aquelas pessoas que sabem fazer trade, porém não sabem como se conectar a pessoas que têm interesse em ter a sua banca gerenciada por terceiros. Eu vou estar mostrando aqui uma forma como você pode estar ganhando dinheiro, gerenciando a banca de outras pessoas, fazendo operações. Então, se você quer entender todos os detalhes de como funciona isso, assista esse vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e deixa o like para dar aquela força. A corretora PrimeXBT tem um sistema de copy trading. Esse sistema basicamente permite que um usuário dentro da plataforma copie as operações de outro usuário em tempo real. Funciona basicamente assim: um usuário pode criar a estratégia de trade dentro da plataforma, ou seja, ele pode criar um fundo onde ele vai operar ali dentro e outros usuários dentro da plataforma podem seguir as operações desse outro usuário, operações de trade, e caso ele tenha lucro, esses usuários ganham, e caso ele perca, esses usuários vão estar perdendo, as pessoas que estão seguindo. Então, existem seus riscos e é por isso que eu vou mostrar para vocês algumas formas de você identificar perfis que são melhores ou piores para serem seguidos. Mas, Tainan, me explica aí, como que a pessoa que está gerenciando a banca de outras, que está tendo a estratégia sendo seguida, ganha? Basicamente funciona assim, pessoal. Basicamente, a pessoa que está seguindo as operações, o investidor, ele vai ganhar 60% dos lucros dessas operações feitas pelo trader que está sendo seguido. O trader que está sendo seguido vai ganhar 20% dos lucros das operações de cada um dos usuários que estão seguindo ele dentro daquela estratégia. E a Corvestin, que é a plataforma parceira da PrimeXBT, que disponibiliza esse recurso de copy trade dentro da corretora, vai ganhar 20%. E essas taxas, esses 20% pagos para a Corvestin, pode diminuir dependendo da quantidade de tokens Corvestin que o usuário tiver. O dinheiro não fica na conta de um outro usuário quando você copia as operações dele. O dinheiro está sobre a sua posse, sobre o seu controle, você só vai seguir as operações sem ter que tirar de dentro da plataforma. E se você ainda não tem conta na corretora PrimeXBT, aqui no canal tem uma playlist onde eu ensino como criar conta, como depositar, explico algumas coisas sobre a plataforma e em breve vai ter mais vídeos aqui mostrando como fazer várias coisas nessa plataforma. Para começar a copiar as operações de outros usuários, primeiro você vai ter que ter um saldo na plataforma. Então, primeiro você precisa fazer um depósito para começar a copiar as operações. E para ir para a área de copy trade dentro da plataforma da PrimeXBT, você vai clicar aqui na parte de cima em copy trading. Após isso, vão aparecer aqui dentro vários perfis que estão dentro da plataforma disponibilizando as suas operações para copiar. Antes de você começar a copiar outros perfis, tem algumas recomendações importantes para avaliar os outros traders que você vai seguir. Afinal, é o seu dinheiro que você está arriscando em operações. Inclusive, uma recomendação importante: jamais coloque todo o seu dinheiro seguindo um trader. Você nunca sabe qual é a estratégia dele e se ele errar, existe o risco de perdas. Então, modere aí na mão, não vá colocar muito dinheiro. Mas enfim, olhando aqui a gente vê vários perfis e isso pode gerar alguma dúvida. O que muitas pessoas olham primeiro é o lucro, é o que todo mundo quer saber. E aqui a gente tem o total de lucro que esse usuário já gerou para os seus copiadores. Porém, pessoal, tem um detalhe, tá? O lucro é muito relativo. A pessoa pode ter acertado uma operação alavancada e feito muito lucro recentemente. Isso não necessariamente quer dizer que essa pessoa vai continuar fazendo muito lucro ou que essa pessoa é consistente. Primeiro de tudo, você pode filtrar aqui de acordo com os requisitos que você gostaria de analisar, de acordo com o que é mais importante para você. E na minha visão, a primeira coisa mais importante é o tempo em que essa pessoa está operando. Quanto mais histórico
você tiver das operações dessa pessoa, melhor. Perfis novos, você não sabe como eles vão se comportar em cenários adversos. E perfis que já estão operando há mais tempo terão um maior histórico. Isso torna mais seguro para você seguir as operações dele dentro dessa plataforma. Então, aqui você pode filtrar pela quantidade de dias ativos. Eu recomendo que coloque o intervalo maior ou igual a 90 dias de operação, pois assim você vai ter uma comparação com usuários que tenham um maior histórico de negociação. Se você quiser, você também pode filtrar pelo lucro, porém, eu acho que essa não é a avaliação mais importante, pois, como eu disse, algum usuário pode ter tido lucro em um período recente, mas quando você olha o que ele andou fazendo, às vezes não é um usuário tão consistente. Outro filtro importante que você pode colocar é qual moeda você vai querer deixar em margem. Observem que aqui na classificação existem alguns usuários que estão com BTC, outros USDT, outros COV. O que acontece é o seguinte, para você seguir, por exemplo, esse primeiro usuário em que está BTC, você vai ter que depositar na plataforma da PrimeXBT Bitcoin. Tá? Então você vai precisar ter bitcoins para seguir esse usuário. Para seguir esse outro que está aqui escrito USDT, significa que você precisa ter USDT como garantia. Esse outro, por exemplo, aqui embaixo que tem Ethereum, você precisa ter Ethereum na plataforma. Esse outro que tem COV, você precisa ter COV depositado na plataforma para deixar ele como garantia para as operações, para seguir as operações desse usuário. Então, cada usuário usa uma moeda e você pode filtrar. Por exemplo, se você quer deixar como garantia Tether, que é o dólar do mercado de cripto, você pode clicar aqui em moeda e selecionar o USDT. Vai aparecer somente os usuários que operam com a margem em USDT. E assim você vai poder copiar esse usuário, as operações dele, usando o USDT como garantia, depositando o USDT na PrimeXBT. Ao avaliar os usuários, tem algumas estatísticas extremamente importantes que você deve prestar atenção. Primeiro, o capital que o gestor está gerindo. Essa informação é importante porque na PrimeXBT as operações são alavancadas. Isso pode fazer com que você seja liquidado antes da pessoa que você está copiando, se você não tiver a mesma margem que essa pessoa tem. Então pode ser que a pessoa ganhe, não seja liquidada, mas você acabe perdendo tudo porque você está seguindo alguém que está fazendo operações ali muito mais alavancadas do que você pode fazer. Então é importante você estar aí com uma banca similar ao que o gestor tem, ao capital próprio. Então, preste muita atenção nesse dado. E tem também o valor máximo que você pode colocar nessa estratégia. No caso dessa aqui, por exemplo, aparece um valor em USDT. Outra informação extremamente importante é a quantidade de dias ativos. Aqui podemos ver quantos dias ativos esse usuário tem. Quanto mais dias ativos, melhor, mais confiáveis as estatísticas de operação desse usuário são. Também vai aparecer aqui a quantidade de copiadores que esse usuário tem e a classificação, quantas estrelas. Isso também é uma informação extremamente relevante para saber como as pessoas que copiam esse usuário avaliam as operações dele. Aqui abaixo vai ter um gráfico que vai mostrar como o desempenho desse usuário é ao longo do tempo. Você pode selecionar aqui um intervalo de 24 horas para ver como ele se comportou, qual foi o lucro ou prejuízo dele nas últimas 24 horas, nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias, ou você pode clicar aqui em All, no caso, tudo. Você consegue ver desde quando ele começou a operar, como é a curva de desempenho dele. E aqui também você pode ver como está o capital do gestor, da pessoa que está tendo as suas operações copiadas, como a banca dele está crescendo. E aqui a gente pode ver o capital dos copiadores. Vejam que o comportamento do capital do gestor e o dos copiadores, ele é diferente. Isso acontece porque quem está copiando as operações paga taxas. Se você paga taxas, isso faz com que você acabe tendo um ganho menor do que a pessoa que está disponibilizando as operações para a cópia. Também é possível ver aqui a margem, quantos por cento da margem, quantos por cento daquele capital que o gestor está deixando como garantia para as operações, ele está usando. Essa informação é extremamente importante. E também vai ter a estatística do número de seguidores que esse operador tem ao longo do tempo. Essa informação também é de extrema importância para ver
como as pessoas estão avaliando aí, para ver como as pessoas, se as pessoas estão saindo ou elas estão continuando, porque isso pode dar dicas, tá? Se as pessoas estão saindo, talvez elas não estejam gostando. Mas tem algo que acontece também no copy trade, é que muitas pessoas não entendem, até se a gente for aqui para o gráfico de ganhos, é que nenhum trader acerta todas as operações. O que acontece é, eles vão ter períodos ali em que eles ganham e períodos em que eles perdem. E as pessoas, assim como no mercado, elas tendem a comprar na alta e vender na baixa, no copy trade é a mesma coisa, tá? As pessoas, elas tendem a entrar quando aquele usuário está tendo uma taxa de acertos muito alta, quando ele está indo muito bem nas operações, e nos períodos em que ele toma algum prejuízo, quando ele está sendo estopado, algumas operações não estão dando certo, as pessoas acabam largando. Então, muitas pessoas acabam tendo prejuízo no copy trading por esse comportamento de sardinha, que infelizmente é comum em todos os mercados de ativos de risco, pessoas tomando decisões ruins, pessoas impacientes querendo ganhos imediatos, achando que vão ganhar muito dinheiro, e não é assim. Dificilmente você vai achar um trader que não tome stop. Existe uma diferença entre o trader que perde às vezes e o trader que perde tudo em uma única operação e acaba quebrando. Então, se a pessoa está conseguindo operar há muitos dias, há mais de 90 dias, sem quebrar, passando por diversas situações do mercado, isso já mostra uma certa consistência. Mas quem copia trades deve prestar atenção nisso. Você pode acabar entrando em algum topo desse aqui. Vejam aqui nesse gráfico, esse trader, apesar de já ter lucro aí há quase um ano operando, ele teve momentos em que ele perdeu. Imagine se você, por exemplo, entrou no momento antes dele perder. Pois é, tem um outro dado aqui muito importante para você ver se você tolera as perdas desse usuário. Descendo a página, tem aqui rebaixamento máximo de todos os tempos. Vejam aqui, mostra um valor. No caso, por exemplo, esse usuário chegou a perder 54,99%, no momento em que ele teve a maior perda. Então, você pode entrar no momento desse e acabar tendo perda seguindo as operações. Aqui você tem o maior prejuízo que ele teve, aí, a maior perda acumulada em 30 dias, em todos os tempos, e também a taxa de acertos, a taxa de vitórias. Essa taxa de acertos também é um dado para você saber se você vai ver ele acertando mais ou errando mais. A taxa de acertos, ela não é necessariamente o indicador mais importante, porque você não precisa acertar todas as operações para ser consistente, mas muitas vezes as pessoas são impacientes, e se você é impaciente, você deve tentar escolher um trader que tem uma taxa de acertos maior. Na minha visão, o mais importante é o que é mostrado no gráfico acima, a consistência ao longo do tempo e como evolui o capital dos investidores que seguem esse trader. Aqui também vai ter a distribuição dos ganhos, e essa distribuição dos ganhos vai depender de você ter ou não os tokens da Cove, que é a plataforma que tem a parceria com a PrimeXBT. Para quem não tem esses tokens, a taxa vai ser um pouco maior. Você vai ganhar 60% dos lucros das operações copiadas, 20% vai para a plataforma da Cove e 20% vai para o trader. Esses lucros são redistribuídos automaticamente, então preste bastante atenção nisso. Se você tiver os tokens, você pode pagar menos taxa e você pode chegar a ganhar até 75% do lucro, dependendo de quanto você tiver desses tokens. Além disso, também vai ter aqui os ativos que esse trader opera, e é importante você observar isso. Geralmente, um trader ele vai operar vários ativos, e aqui no caso da PrimeXBT, que é uma corretora propriamente de Forex, a gente vai ver muitas negociações em moedas de países que não são tão comuns aí no mercado de criptomoedas, mas também há essa possibilidade. E outra informação importante, a rentabilidade desse trader nos últimos dias, e também embaixo você vai conseguir ver o histórico de negociação, quanto ele ganhou ou perdeu por negociação. Lembrando que esses dados que são mostrados aqui, eles são alavancados, mostra posições alavancadas, então os lucros ou prejuízos podem aparecer em termos percentuais um pouco maiores do que são na realidade. E para seguir as operações, para seguir os perfis, você vai clicar aqui no botão copiar. Clicando nesse botão vai aparecer as opções, vai aparecer aqui uma mensagem dizendo que você pode melhorar o quanto você ganha de lucro, e vai ter uma taxa de entrada, no caso ali ela vai ser de 1% para você entrar, e você vai poder escolher o montante que você vai utilizar para copiar essa estratégia. No caso aqui mostra o saldo que eu tenho na minha carteira
depositado na carteira principal da PrimeXBT e aqui eu escolho o montante que eu vou colocar, tá? E geralmente vai ter um mínimo requerido, tá? Por exemplo, aqui embaixo vai mostrar o valor e aqui mostra quanto eu vou ganhar dos lucros. Então, pessoal, para quem vai copiar, é isso, tá? Eu vou fazer um outro vídeo mostrando como quem quer criar estratégias para ganhar tendo as operações sendo copiadas, pode fazer. No mais, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau!